Boa noite, pessoal. Antes de começar mais um webinar, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Meu nome é Juliana, eu sou geóloga da Datamine já há quase 8 anos, especialista em bancos de dados geológicos, e hoje a gente vai apresentar, dar uma apresentação geral, né, uma visão geral, um overview de um dos módulos do banco de dados, do Fusion, que é o Report Manager, que é um módulo onde a gente faz os gráficos de QAQC, gera os relatórios, as consultas, dashboards, tá? Aqui só uma apresentação para situar o Fusion, que é o banco de dados da Datamine, né, dentro do range de produtos da Datamine. A Datamine tem produtos que vão desde a exploração até a parte de suprimentos, e o Fusion e o Report Manager se encontram dentro aqui da parte de dados geológicos, tá? E qual que é o objetivo dessa apresentação? Eu vou dar uma visão geral, né, das ferramentas do Report Manager, tá? O Report Manager, ele é a ferramenta onde os usuários do banco de dados, do Fusion, vão fazer as extrações das informações que foram inseridas, né, nas outras etapas dentro do banco de dados. Então, eles vão gerar as consultas, extrair as informações que são necessárias para gerar um modelo, para gerar um relatório de validação, tá? Um relatório de controle de produção, por exemplo. Vão gerar os gráficos de QAQC, conseguem também fazer, gerar uma visualização espacial dos furos, enxergar os furos com suas coordenadas em cima do mapa, tá? Então, é uma solução para todas as suas necessidades, tá? Então, a partir de tudo aquilo que foi inserido dentro do banco, todas as informações que foram inseridas dentro do banco, é como se o resumo delas, né, o resultado de todo aquele trabalho de inserção e gerenciamento das informações resultasse no Report Manager, tá? Porque essa é a ferramenta final, tá? É onde todas as informações estão consolidadas e é aqui dentro que a gente consegue extrair essas informações e gerar os gráficos de QAQC. É uma ferramenta extremamente flexível, uma vez que a gente não mexe mais no dado em si, a gente só faz consulta, tá? O dado, você não consegue alterar a informação dentro do Report Manager, apenas visualizar, gerar consultas. E ela é flexível no sentido que uma vez que você gera, por exemplo, seu gráfico de QAQC, seu template daquele gráfico, ele é único, tá? O que você vai fazer nele dali para frente são filtros. Um filtro de período com relação à data em que eu vou estar analisando as minhas amostras. Mas, por exemplo, um gráfico de padrão para ouro, ele é aquele mesmo gráfico de padrão para ouro sempre, tá? Aquele padrão, ele é o mesmo. O que vai mudar é o período em que eu estou analisando aquela amostra, né, aquelas amostras. Então, eu não preciso criar um novo gráfico. O template já está ali pronto. O que eu vou alterar são os filtros que vão estar sendo realizados dentro desse gráfico. E isso também serve para as consultas, para os widgets, tá? É só atualizar com filtros. E eu consigo combinar todas essas informações
dentro de atividades, dentro de relatórios e dentro de painéis. Quando eu abrir a apresentação, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Só para dar um exemplo, né, de quais são os gráficos de QAQC que a gente tem hoje dentro do Report Manager, com certeza hoje a gente tem a maioria dos gráficos que os clientes utilizam, tá? Dentre eles, os mais comuns são os gráficos de controle de padrão, né, Standard Control, os gráficos de original versus duplicata, os gráficos de Z-Score. Além desses, a gente tem os gráficos de Thompson, a gente tem gráfico de tempo de resposta do laboratório, tá? Agora eu vou abrir a apresentação. Essa é a interface do Report Manager, tá? Assim que a gente abre. A primeira janela que eu vou usar é a de Charts, que é a de criação de gráficos. Se vocês observarem aqui na parte superior da janela, eu tenho umas pastas. Para que essas pastas servem? Essas pastas servem para a gente manter as informações organizadas, tá? Porque se eu for gerando meus gráficos aqui, né, nessa janela, eles vão ficar todos aqui, vão ser exibidos todos aqui, e aí na hora que você precisar de um específico, vai ser complicado para você localizar esse gráfico, né, porque os nomes podem ser meio parecidos e tal. Então, com essas pastas, a gente consegue organizar todas as informações. Então, para eu criar uma pasta, é só eu selecionar aqui, vou criar, por exemplo, e aí vocês podem manter uma hierarquia de pastas, por exemplo. Eu posso ter uma pasta de projeto, ou de mina, ou de site. Dentro dessa pasta, eu posso separar por gráficos de QAQC, consultas, widgets. Posso, além disso, dentro da minha pasta de gráficos de QAQC, por exemplo, criar mais uma subpasta que eu posso separar, por exemplo, para os meus gráficos de padrão, meus gráficos de duplicata, meus gráficos de branco. Tá? Essas pastas, cada cliente, né, vai organizar da maneira que for mais interessante. Mas vamos supor, eu criei um gráfico fora da pasta, criei um gráfico na pasta errada. Não tem problema, tá? Porque você consegue recortar esse gráfico e colar para a pasta né, de destino final, a pasta de interesse. Então, às vezes, vocês ainda não têm a estrutura das pastas muito bem montadas, vocês podem ir criando os gráficos na raiz, e à medida que vocês forem criando essa estrutura de pastas, é só recortar o gráfico ou a consulta e jogar para dentro daquela pasta, tá? Então, eu criei aqui uma pasta que eu chamei de Projeto C, e aí eu habilito essas chavinhas de acordo com o que eu quero dessa pasta. Então, se eu quero que a pasta seja visível, e quando ela é visível e editável, os usuários, outros usuários, né, diferente de quem criou aquela informação, conseguem editar a pasta, editar, né, o gráfico ou a consulta e executar. O editar, quando eu falo, é colocar um filtro, tá? Mudar algum parâmetro. Se a pasta é privada, se a chavinha de privada está ligada, só quem criou a pasta é que consegue editar as informações que estão lá dentro, tá? E se for a chavinha read only, as pessoas têm o poder somente de rodar a consulta ou gerar o gráfico. Não coloca nenhum filtro, nem nada, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui, do tipo, uma pasta que eu chamei de Projeto C, do tipo visível. Então, tá aqui,
Se vocês observarem, dentro dessa pastinha Projeto A, eu criei subpastas, uma que eu chamei de gráficos, e dentro dessa pasta eu criei uma pasta de brancos, uma pasta de duplicata e uma pasta de standards, tá? Então, as pastas são para a gente conseguir organizar melhor as informações que a gente tem aqui dentro. Agora eu vou dar um exemplo de criação do gráfico, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é criar um template de um gráfico, e esse template eu só crio uma única vez, tá? Porque depois, à medida que forem chegando mais amostras, o que vai sendo feito vão ser filtros em cima da próxima ferramenta, que são as atividades, tá bom? O template fica intacto, você só cria uma única vez. Aqui em Type tem todos os tipos de gráfico que eu tenho disponíveis, tá? De gráfico de QAQC. Eu vou criar um gráfico de padrão para demonstrar. Então, aqui é o título, tá? Do meu gráfico. O título é obrigatório. Subtítulo. Bom, o subtítulo não é obrigatório, tá? Mas, se quiser colocar, fica a critério. Eu vou trabalhar com um padrão que chama FLD STD. E eu vou criar para ouro. Eu coloquei só para vocês conseguirem visualizar, tá? Vocês vão observar, gente, que essa parte da criação dos gráficos, ela é muito intuitiva. É só você preencher os parâmetros que estão sendo pedidos aqui nessa tela, independente do tipo de gráfico. Tá? Para cada tipo de gráfico vão ser parâmetros distintos, mas é só vir aqui e preencher esses parâmetros, não tem segredo, tá? Essas chaves aqui em cima são as seções do meu gráfico, tá? Então, a hora que eu gerar meu gráfico, são as seções que vão aparecer associadas a esse gráfico. Então, Show Chart Section é a seção da área do meu gráfico, é o gráfico mesmo, a imagem do gráfico propriamente dita. Então, você pode desligar ou ligar, tá? Eu estou gerando um gráfico, quero enxergar o gráfico. O Show Summary Section é o sumário mesmo, o resuminho do meu gráfico, ele aparece à direita do gráfico, é uma janelazinha que me informa o tipo de padrão, o elemento, método analítico, os valores certificados que foram cadastrados no banco, tá? Também eu acho que é uma coisa interessante da gente exibir. E o Show Result Sections, ele aparece, é uma janelinha que aparece abaixo do gráfico e que me dá as informações das amostras que foram utilizadas para gerar aquele gráfico, tá? O Show Result Sections pode ser que para a hora de gerar o relatório, o report, seja interessante deixar ele desligado. Tá? A hora que eu gerar aqui, vocês vão entender o porquê. Num primeiro momento, eu vou deixar ligado para vocês visualizarem como que vem no gráfico. Então, aqui, eu vou colocar os inputs. Eu vou trabalhar com esse standard. O elemento ouro, unidade de medidas, método analítico, tá? Então, esses primeiros parâmetros. E agora, os resultados incluem. E aí, o que acontece nessa hora, nesses parâmetros? Tanto para importação de laudo quanto para integração, pode acontecer de, por exemplo, eu ter tido reanálise, né? Eu tive uma primeira amostragem, tive algum problema nos resultados e solicitei uma reanálise. Para esse caso, então, se eu colocar aqui ao import results, ele vai me dar, na hora que eu gerar o gráfico, o resultado tanto da minha primeira importação quanto da reanálise, tá? Vamos supor que eu tinha tido uma primeira importação, né, um primeiro resultado, e solicitei 2 reanálises. Então, nesse caso, eu teria 3 resultados para essa amostragem, né? Então, nesse Everything Before Last Import, eu peço para exibir todas as minhas importações antes da última,
Então, se eu tive 3, ele vai me exibir a primeira e a segunda, tá? A first imported results, se eu tiver tido 3, ele vai me exibir a primeira. E a last import results, se eu tiver tido 3, ele vai exibir a última. Tá? Mas por que tem isso? Vamos supor essa situação de reanálise. Tem um cliente que acha interessante, porque é o, né, como ele trabalha, como ele faz a validação da informação, ele acha interessante exibir o resultado antes da reanálise. Porque aí no relatório ele vai colocar lá que aquelas amostras foram para reanálise e tal. Então, se for essa situação, ele pode usar o first import result. Agora, se for um caso de o cliente exibir já depois de uma reanálise, ele pode deixar a last import result, que aí já vem corrigido, tá? Eu vou deixar o last import results. E aqui, em plot against, pelo que você quer, por qual valor você quer plotar as suas informações. Se é pelo número da amostra, se é pela quantidade de amostras, né, ocorrência, se é por data de análise ou por data de importação. O mais comum é a analysis date, mas isso aqui também fica a critério de cada cliente, tá bom? Com esses parâmetros preenchidos, eu vou salvar e já vou mandar rodar e gerar meu gráfico só para a gente visualizar ele cru. A gente ainda não fez a gente não mexeu ainda no layout do gráfico, né? Então, esse é o gráfico cru, né? Essa aqui é a área do meu gráfico com a legenda. Aqui à direita eu tenho o meu sumário, né? Aquela areazinha lá do sumário, que eu falei que você pode ligar e desligar a chavinha, mas que eu acho interessante manter o sumário, porque ele te dá aqui, né? Qual que foi o standard, o elemento, os valores certificados, né? Os valores que deram no gráfico. E abaixo a gente tem o results, que é as amostras que foram utilizadas para gerar esse gráfico, tá? Aqui no results, quando eu seleciono uma amostra embaixo, ele marca, ele destaca para mim no gráfico essa amostra que eu selecionei, tá? Se vocês observarem, ele dá uma destacadazinha. E outra observação, então, ó, se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho um total de 19 amostras. Se eu vier aqui no sumário, ele me dá aqui, ó, count of samples, 19 amostras. Então, para esse gráfico, eu usei 19 amostras, tá? A parte agora de layout, ela é igual para qualquer tipo de gráfico, tá? Essa parte do layout do gráfico, das cores de legenda, cores das séries, tal, isso é igual. A parte de análises, as configurações do sumário, do results, independente do tipo de gráfico, é o mesmo processo, tá? Aqui em análises options, são as análises que podem ser feitas em cima desse gráfico. Como a gente está falando de um gráfico de padrão, esse gráfico é cadastrado por desvio padrão, né? Mas lá só estava habilitado para me exibir o primeiro e segundo desvio. Tem um cliente que usa até o terceiro desvio padrão, tá? Eu vou ligar a chavinha do terceiro desvio aqui só para a gente validar. Vou salvar. Uma outra análise que já estava habilitada para esse gráfico é a reta do valor esperado, tá? Vou deixar ela aqui. E existem outros tipos de análises que podem ser feitas não só para esse gráfico, tá? Então, aqui, o valor esperado a gente já tinha, erro limits também, mas eu também tenho limite de detecção, análise de regressão, média móvel, média, e ainda uma análise customizada, tá? São todas as opções. Para esse gráfico, especificamente, eu vou deixar habilitada só esses dois tipos de análise. Na parte do Chart Options,
é onde eu faço toda a configuração de label, das legendas, tá? O primeiro item é a parte de label. Então, aqui, chart título, chart subtítulo, eu falo, né, a fonte, o tamanho da fonte, a posição que eu quero que fique, tá? Essa parte, por exemplo, a parte da legenda, eu quero que a minha legenda fique abaixo do meu gráfico, tá? É essa parte mesmo de perfumaria, tá? Da parte da visualização do gráfico. A parte de Series Options é que eu acho mais interessante, que é onde a gente vai colocar as cores ali para as legendas do gráfico. Então, aqui meus pontos dentro do meu desvio, primeiro desvio padrão, eu vou querer azul mesmo. Dentro do meu segundo, azul. Dentro do meu terceiro, também azul. Fora do meu terceiro, e aí já seria considerado falha, eu quero vermelhinho. A reta de valor esperado, vou pôr ela verdinha. Isso aqui também é de cada cliente, tá? Normalmente vocês já têm isso pré-determinado. Minhas linhas de desvio, eu vou deixar tudo azulzinho. Tá? Mas isso aqui é a critério de cada um. Ok. Outra opção que eu tenho aqui é com relação à escala dos meus eixos, tá? A gente também consegue fazer um ajuste na escala. Eu até vou fazer aqui do meu eixo Y. Para eu fazer esse ajuste, tá vendo? Ele vem por default, o mínimo e o máximo aqui, como automático. É só você trocar para manual e colocar os valores de interesse. Eu vou colocar aqui de 0 a 5 para o meu eixo Y. Essa última opção aqui de Color Options é com relação às cores ali do fundo do meu gráfico, tá? Então, a cor do background, né, do gráfico, área do título, área da legenda, tá? Eu vou deixar como vem. Vou voltar aqui. Vou agora no Summary Options. Aqui no Summary Options, o sumário fica ali à direita, tá? Eu consigo ocultar alguma coluna que esteja aqui que não seja do meu interesse. Vai ter gráfico que vai ter muita informação, tá? Aqui no sumário, e algumas não são relevantes, tá? Então, é só vir aqui, eu não quero, por exemplo, a variância. É só eu vir aqui na chavinha e desligar, tá? Eu consigo também trocar o nome. Eu não quero que seja standard code, eu quero que seja tipo do padrão, por exemplo. Eu não quero que seja elemento, eu quero que seja elemento. Tá? Outra coisa que eu consigo fazer aqui é, por exemplo, meu bias, eu não quero ele em texto, eu quero ele numérico e com 2 casas decimais. Beleza. Então, essa configuração de como que você quer que venha, né, escrito e tal, o que você quer que exiba ou não, você consegue fazer aqui dentro do sumário. Lembrando que essas ferramentas, independente do tipo de gráfico, elas não mudam, tá? Aqui no Result Options é a mesma coisa. Eu consigo ocultar o que eu não quero que seja exibido e consigo também trocar o label. Eu não quero que seja sample NO, eu quero que seja amostra. Aqui no furo, role NO, eu quero que seja furo. Pronto. Ok. Eu vou salvar, vou rodar de novo, só para a gente ver as alterações. Isso aqui, gente, um ou mais erro é comum, tá? É alguma coisa de refresh. É só eu voltar na setinha e rodar de novo que ele carrega. Pronto. Então,
Se a gente observar, a retinha verde aqui, ó, é a reta do meu valor esperado, tá? Os pontinhos, nesse caso, a gente não teve nenhuma falha, né? Então, não tem nenhum vermelhinho, mas se tivesse, ia ter um pontinho aqui abaixo do terceiro desvio padrão de vermelho, tá? Então, essa é a carinha do gráfico. Eu troquei, ó, lembra? O tipo de padrão, elemento, aqui dentro do results virou amostra, virou furo. Então, essas configurações de layout, elas são iguais, independentes do tipo de gráfico, tá bom? Então, o que a gente fez aqui foi gerar o template do gráfico, tá? Se eu fosse gerar um outro gráfico de padrão para um outro elemento, por exemplo, eu posso vir aqui, esse mesmo padrão, tá? Então, eu vou vir naquele gráfico que eu gerei e eu posso dar uma cópia nele. Aqui embaixo eu tenho um menuzinho, copy, tá? Vou colar ele aqui. Ele me fala que já existe um gráfico com esse nome e tal, ok. O que ele faz para mim é colocar um copy na frente do nome. Então, tá vendo aqui, ó, vou editar. Então, eu não quero mais que seja, né, não quero uma cópia. E não vai ser mais para U, vai ser para cobre. Unidade de medida, pronto. Vou salvar. Ele me falou que eu estou trocando, ok. Vou mandar rodar. Olha, eu não sei se vai dar resultado, tá? Não sei se tem para esse elemento. Tem. E aí, qual é a vantagem disso, de fazer dessa forma? A vantagem é que eu aproveito todo o layout que eu já tinha configurado para aquele primeiro elemento, que eu tinha configurado para ouro. Então, tudo aquilo que eu fui lá e coloquei verde, vermelho, os desvios, eu já aproveito, tá? Então, existe essa opção também, que facilita muito. Ok, eu estou o tempo todo falando que aqui é só o template, é só o template. Aonde eu vou colocar os filtros? Os filtros a gente vai utilizar dentro dessa ferramentinha aqui, atividades. Eu vou gerar uma nova atividade. Dentro da atividade, eu englobo os gráficos que eu gostaria de gerar, por exemplo, um relatório. E aí, a hora que eu for colocar o filtro, eu já coloco o filtro para todas essas atividades simultaneamente, tá? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de atividade anual, tá? Se eu habilitar esse Append Chart Filters, se eu tiver feito algum filtro nos meus gráficos lá dentro do Charts, e eu tiver com essa chavinha ligada, ele carrega os filtros que foram gerados lá, tá? Não é o caso, eu não fiz nenhum filtro, eu vou deixar desligado. Então, aqui, eu escolho quais gráficos que eu quero para essa minha atividade. Então, eu vou colocar meu Standard Control Chart. Eu vou colocar o copy também, que eu só esqueci de trocar o nome, eu esqueci de salvar, tá? Mas que é aquele outro. E eu quero um também de original versus duplicado. Então, beleza. Minha atividade está aqui. E agora é que eu vou fazer o filtro por período. Então, é só eu clicar aqui em mais e eu estou falando filtro por período, gente, mas a gente tem uma gama imensa de filtros, tá? A gente tem filtro por todas as colunas que foram criadas no banco, né, de cada cliente, dentro da tabela drill hole, da color. Então, por exemplo, se o cliente tiver lá campanha, né, objetivo do furo, se quiser buscar por geólogo, por tipo de furo, né, se é um furo diamantado, um furo de rota percursiva. Então, você tem uma gama de filtros. Eu quero filtrar por laboratório, tá? Você tem todas essas possibilidades. Aqui,
eu vou filtrar por período, tá? Então, eu venho aqui, Lab Results Analysis Date, esse time. Isso aqui, gente, é um banco demo, tá? Então, os dados são antigos. Então, eu estou pegando aqui de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, tá? Então, esse filtro, ele vai ser aplicado para todos esses gráficos que estão aqui em cima. Por isso que eu falo que a gente não mexe, a gente só cria o gráfico uma única vez. A gente não mexe no template dele. Porque os filtros a gente aplica dentro da atividade, tá? Vou salvar, vou mandar rodar. E aí o bacana, né, da atividade também é que ele já gera em sequência, separando aqui por abinhas. Então, o meu gráfico de ouro tá aqui. Eu gerei o de ouro 2 vezes, só percebi agora, tá? E aqui o meu gráfico de original versus duplicata, para aquele período que eu coloquei, tá? Então, a atividade, ela facilita demais o processo, uma vez que o filtro fica aqui dentro e você consegue fazer o filtro para vários gráficos simultaneamente. Depois que você gera a atividade, a gente vai gerar um report. Tá? A atividade, ela é uma etapa para você gerar o report, porque você coloca a atividade dentro do relatório. Então, vou clicar aqui no mais, para gerar uma nova atividade. Vou chamar aqui de report anual também. Eu estou colocando anual porque meus dados, eu tenho poucos dados, tá? E aí eu estou pegando o ano de 2009. Mas pode ser um reporte semanal, se vocês fazem que aquecer semanal, mensal, isso vai, né, de acordo com o processo de trabalho de cada um de vocês. Então, eu escolho o que eu quero para esse meu reporte. Então, eu posso escolher atividades, então eu vou pegar aquela atividade anual que eu criei. Além da atividade, eu posso, por exemplo, eu preciso gerar um relatório que tenha todos aqueles gráficos que estão na atividade, mas eu preciso de um gráfico extra também, um que eu esqueci de colocar na atividade. Mas ele existe aqui, então eu consigo vir aqui, ó, e selecionar esse gráfico extra. Consigo também adicionar consultas, tá? Para dentro desse relatório. A gente ainda não chegou nas queries, mas eu já tenho algumas prontas. Então, eu vou colocar também uma consulta. Vou salvar. Vou mandar rodar. E aí, eu tenho 2 tipos de saída, tá? De relatório. Eu tenho em Word e em PDF. Eu, particularmente, acho mais interessante gerar um relatório em Word, porque você consegue editar, inserir título, colocar comentário, né? Formatar o layout bonitinho. Então, eu prefiro em Word. Aqui é o caminho, né? Onde vai ficar salvo esse relatório. Eu consigo também mandar para a nuvem, tá? Ou salvar na sua máquina. Eu vou rodar. Ele já vai abrir. E aí, tá aqui o relatório. Então, com todos aqueles gráficos que estavam dentro da minha atividade, ele sempre vem primeiro o gráfico, depois o sumário. Então, lembra que eu falei que, tipo, às vezes no sumário é bom você excluir algumas colunas que não são tão importantes, porque senão ele fica bem grandinho. E o Result Data, até que para esse gráfico especificamente, ele não estava tão grande. Mas a gente tem Result Data aqui, né, para um banco real, né, que não seja um demo, você tem muitas amostras, né, então esse Result Data fica gigante. Então, uma forma seria
na hora que você está gerando o gráfico, deixar a chavinha do result, né, do result desligado, porque aí na hora que você gera o report, ele não traz essa parte aqui dos resultados, tá? Aqui meu segundo gráfico, que é igual ao primeiro, e meu terceiro gráfico, tá vendo? Esse aqui já tem um result data um pouquinho maior. Esse aqui foi o extra que eu coloquei, lembra que não estava dentro da atividade. Esse tem um result data bem maior. E aqui é a consulta, tá? Sample results. Então, esse é o relatório básico que ele gera. Vou voltar para cá. Vamos agora para as queries. Bom, então, essa parte das queries é a ferramenta de consulta do Report Manager. É aqui onde a gente gera as extrações para o modelo, gera as consultas para uma validação, um relatório de produção, tá? Aqui dentro que a gente faz essas consultas. Eu vou demonstrar com uma consulta bem simples, mas espero que vocês tenham ciência de que vocês conseguem fazer consultas bem mais complexas aqui dentro, tá? Eu vou chamar aqui vou fazer uma consulta na drill hole, bem básica, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui é o nome da minha consulta. Aqui à direita ficam todas as tabelas do banco, tá? Então, aqui tem todas as tabelas do banco. Num primeiro momento, pode ser um pouco complicado a gente saber, né, em que tabela que está tal coisa e tal, mas à medida que vocês vão se familiarizando com o banco, isso aqui fica bem automático, tá? De quais são as tabelas que vocês precisam consultar e tal. Se você digitar aqui nessa caixinha o nome da tabela, ele já traz para a gente o que a gente precisa. Eu vou fazer uma consulta na minha drill hole, na Color. Então, é só você selecionar aqui, arrasta para essa área branca, tá? Se você habilitar o asterisco, você traz todas as colunas daquela tabela na sua consulta, tá? Eu vou deixar com asteriscos habilitado, vou salvar e rodar, só para vocês visualizarem. Então, como eu deixei o asterisco habilitado, ele trouxe para mim, inclusive, colunas que eu não utilizo, tá? Que são colunas de sistema que não tem valor. Por exemplo, esse Deposit ID, Client Number, DIP em grau, DIP em minuto, não preciso disso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui, vou tirar o asterisco e vou escolher algumas colunas que eu tenho interesse, tá? Então, eu quero o nome do meu furo, eu quero azimuth decimal, DIP decimal, profundidade inicial, profundidade final e quero também projeto. Beleza, acho que tá bom. Vou salvar, vou mandar rodar. Então aqui só os campos que eu tenho interesse. O nome do furo, azimuth, DIP, profundidade final, profundidade inicial, profundidade final e projeto, tá? Dos furos, de todos os furos que eu tenho no banco. Eu consigo trazer um furo específico. Ah, não, eu não quero enxergar tudo, né? Eu quero um furo específico. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, em frente à coluninha que eu coloquei o nome do meu furo, em critério, eu vou escrever o nome daquele furo que eu tenho interesse. Vou salvar, vou mandar rodar de novo. Beleza, ele trouxe para mim só aquele furo. Então, isso aqui é uma consulta básica, tá? Mas eu consigo gerar consultas mais elaboradas, eu tenho alguns outros exemplos aqui. Isso aqui é uma consulta que me mostra quantos furos autorizados e quantos furos com status de cópia eu tenho dentro desse banco. Então, eu tenho 14 furos autorizados. Um furo autorizado é um furo que já foi validado, tá? Que não vai sofrer mais nenhuma alteração. Uma pessoa com perfil específico para fazer a autorização desses furos,
Ele vai lá, escolhe os furos, né, que já foram validados, autoriza esses furos e esses furos não podem ser mais editados, tá? Então, isso é a história desse Authorized. Então, eu tenho 14 autorizados, 69 cópias. Uma outra consulta que eu tenho aqui, uma de azimuth DIP, tá? De alguns furos específicos. E aí eu faço uma validação, eu consigo visualizar que eu tenho aqui 2 furos que estão sem azimuth DIP. Eu tenho também aqui a de coordenadas. Então, uma consulta com as coordenadas dos furos, o grid, tá? O TM aqui. Tenho também uma de RQD, um cálculozinho de RQD. E tenho uma também com alguns resultados, tá? Para ouro, para prata. Tenho aqui. Então, aqui são as queries, tá? São as consultas. Eu consigo também, dentro do Database Reports, gerar um relatório mais elaborado também, tá? Como que ele funciona? O Database Reports, eu também consigo visualizar relatórios gerados no Crystal Report. Então, se vocês têm relatórios feitos no Crystal, eu consigo abrir aqui dentro desse Database Reports, tá? Mas aqui eu também consigo gerar meu relatório customizado. E ele funciona da seguinte forma. Eu escolho, né, que tipo de informação eu quero gerar nesse relatório. Eu vou gerar uma tabela, mas pode ser gráfico, tá? Ele faz gráficos mais elaborados. Ele abre para mim, aqui à direita, todas as tabelas que eu tenho no meu banco, mais uma vez. E aí, eu vou gerar aquela mesma consulta que eu gerei lá na query, tá? Então, eu vou escolher aqui as colunas que eu quero. Então, eu quero whole number, eu quero chip. Na realidade, eu vou até trocar. Deixa eu tirar aqui. Eu quero whole number, azimuth, DIP. Eu quero start, depth, profundidade inicial. Eu quero profundidade final e eu quero projeto. Ok. Se eu vier aqui em preview, ele traz para mim aquela consulta já no formato de relatório, tá? Ele tem 3 páginas. Então, com todos os furos que eu tenho lá no banco. Aqui eu também consigo fazer filtros, tá? Gerar gráficos, é uma ferramenta bem completa. Fórmulas. É isso. A gente tem também os widgets, tá? Aqui dentro eu tenho a opção de enxergar espacialmente os meus furos ou amostras. Então, eu venho aqui, escolho um projeto e habilito. E aí, gente, se vocês observarem, tem um monte de furo perdido aí, tá? Furo no oceano e tal. Relevem, é um banco demo, não são dados reais, tá? As coordenadas podem estar meio falhas aí, viu? Então, é um visualizador espacial das minhas informações, uma forma de eu enxergar, né, a localização desses meus furos, tá? Esse aqui só faz isso, mas eu tenho também uma outra forma de enxergar espacialmente meus furos, e essa é bem bacana, que é usando o InTouch, tá? O widget do InTouch.
eu vou dar um nome aqui, eu vou chamar de projeto A. E aqui em Configure, eu escolho quais informações dos furos, dos meus furos, eu quero enxergar na hora que eu jogar lá no InTouch para visualizar esses furos em 3D. As informações principais, como o nome do furo, coordenada, ele já carrega automaticamente, tá? Os litotipos, eles já carrega sozinho, não precisa configurar. Mas, por exemplo, na parte das amostras, eu quero enxergar meu teor de AG e meu teor de ouro, tá? Então, é só vir aqui na chavinha e ligar a chavinha para exibir o que vocês têm interesse em visualizar no furo. A hora que faz isso, só minimizar aqui para eu conseguir fechar. Pronto. Eu também consigo colocar filtros, tá? Então, se eu quero uma campanha específica, quero um tipo de furo específico, tá? Você consegue vir aqui e colocar filtro. Não vou usar nenhum no momento. Venho aqui em Search e aí ele exibe para mim os furos que eu tenho. Eu vou escolher alguns aleatório aqui. Ok, acho que já tá bom. Vou salvar e vou mandar rodar. E aí ele já abre para mim automaticamente o Data Mining Touch com meus furos. Aqui, gente, eu consigo colocar legenda por litotipo, eu consigo fazer histogramazinhos de teor, eu consigo carregar um modelo de bloco, seções, tá? Eu consigo dar uma brincada legal aqui dentro, tá? Com esses furos. Se eu vier nesse botãozinho aqui de Dynamic, eu consigo ter as informações desse meu furo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho as coordenadas, eu tenho o nome desse furo, eu tenho o from you to, tá? O length. À medida que eu vou avançando no furo, eu tenho aqui meu teor de ouro variando, tá? Então, é bem legal essa ferramentinha. Não vou me aprofundar nela, ele tem um passo a passo à parte, tá? Quem tiver interesse depois é só solicitar. Vou voltar para o Report Manager. Aqui dentro do widget, eu consigo também gerar gráficos a partir de consultas, tá? Então, aquelas consultas que eu fiz lá na Queries, eu consigo gerar alguns gráficos delas. Por exemplo, aquela consultinha lá de teor que eu tinha feito, que me dava o teor de ouro e de prata, eu consigo vir aqui, ó, e gerar um gráfico que me dá a quantidade de teor de prata, que é o verdinho, e ouro por amostra. Então, para minha amostra 001, eu tenho aproximadamente 18 de prata e 21, 20 e poucos de ouro. Tá? Então, eu consigo gerar alguns gráficos a partir de consultas. Por exemplo, aquele do autorizado e não autorizado, a proporção, né, de cópias e de furos autorizados. Tá? Então, também é uma ferramenta bem interessante. A nossa última ferramenta dentro do Report Manager são os dashboards, tá? Os painéis. Os dashboards eu consigo escolher o que eu quero demonstrar em cada painel e que formato ele vai ter. Por exemplo, eu vou abrir esse primeiro. Então, aqui nesse primeiro, ó, eu tenho um gráfico de padrão, e aí ele tem o sumário aqui no cantinho, ele tem o results embaixo, tá? Então, eu tenho um gráfico de padrão, eu tenho aquele gráfico do widget, né?
que é teor por amostra. Eu tenho uma consulta de coordenada e eu tenho a consultinha aqui de Sample Results, que é a consulta que deu origem a esse gráfico aqui do widget. Tá? Então, esse é um exemplo com 4 janelinhas, né? Eu posso ter também um exemplo onde eu tenho aqui, né, o meu mapa e eu carrego os meus furos, e aqui do lado uma consulta com as coordenadas. Posso ter também ele só dividido em 2, um gráfico em cima, um widget embaixo, tá? Então, isso aqui, você tem várias opções, tá? Você tem essas 6 opções de visualização. Eu vou escolher um aqui, só para vocês verem como que é simples de gerar um painel. Vou chamar ele aqui de gestão à vista. Se eu ligar a chavinha de charts, ele mostra para mim só os gráficos. E é só eu arrastar para onde eu quero que fique. Vou desligar, vou abrir a de query. Aqui eu quero uma consulta. Aqui eu quero um widget, aqui eu quero outro widget. Vou salvar, vou mandar rodar. Essa ferramenta é interessante também, se eu precisar, por exemplo, fazer um comparativo entre um gráfico, um padrão, por exemplo, antes da reanálise, pós-reanálise, tá? Esses quadros de gestão à vista também é interessante, é uma ferramenta bem bacana, bem visual, tá? Bom, gente, as ferramentas são essas. Para finalizar, eu tenho só umas considerações finais. Então, o Report Manager apresenta ferramentas sofisticadas, confiáveis e precisas para a geração dos gráficos de QAQC. Possibilita combinar gráficos de QAQC para construir atividades que facilitam o uso. Permite criar consultas personalizadas usando um designer de consulta rápido e simples. A gente pode combinar gráficos, consultas e atividades para criar relatórios sofisticados. A gente pode criar gráficos personalizados, os widgets, né, utilizando consultas customizadas. A gente tem também o widget mapa pré-definido, disponível para visualização espacial de furos e amostras de superfície. Não está aqui, mas a gente tem também o Data Mining Touch, onde a gente consegue visualizar espacialmente os furos, né? E aí consegue gerar histogramas de teor, colocar legenda, né, litotipo, consegue carregar as imagens do furo, modelo de bloco, seções ali para dentro. A gente consegue gerar e compartilhar relatórios e painéis com outros usuários, além de ser uma ferramenta totalmente integrada ao banco de dados, né? Inclusive é um módulo do banco de dados e tudo que a gente visualiza no Report Manager vem de todo o trabalho de inserção e gerenciamento das informações dentro do Fusion, tá? A gente não tem tempo, né? É uma apresentação longa, eu sei. A gente não tem tempo para tirar, né? Para vocês fazerem perguntas agora, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer detalhe que vocês queiram, qualquer informação, eu estou à disposição, tá? Meu e-mail tá aí. Opa, desculpa, meu e-mail tá aí. Vocês podem entrar em contato e eu peço, por gentileza, que vocês respondam uma pesquisa que vocês vão receber muito em breve para avaliar o trabalho que a gente tem feito com esses webinars, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, tá? E qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Um abraço para todo mundo.